todos que estão presentes hoje no grupo de estudo. A gente vai continuar o grupo de estudo do livro do Andrew Hayes, Introduction to Mediation, Moderation and Conditional Process Analysis, a Regression-Based Approach. Mais especificamente no capítulo 4, que é o modelo de mediação simples. E eu vou tratar desse modelo, mostrando também a estimação dos efeitos diretos, indiretos e total de x sobre y. Vou trazer também um exemplo do livro, tendo como base um modelo em que a variável x é do tipo dicotômica, e depois trazer umas reflexões sobre a estimação dos efeitos indiretos no modelo de mediação simples. No âmbito da prática da pesquisa, nós nos deparamos com questões, problemáticas, enfim, que temos interesse de entender. Frente às tentativas de responder esses questionamentos, nós fazemos uso de análises estatísticas que nos auxiliam nesse processo. O fato é que certos problemas de pesquisa demandam procedimentos estatísticos também específicos. Muitos problemas de pesquisa eles podem ser representados esquematicamente pela sentença se x, então y. E como foi abordado nas aulas anteriores, nos grupos anteriores, foi trazido nos capítulos anteriores ao 4, por exemplo, a análise de correlação. Que esse tipo de análise ele pretende responder ao seguinte questionamento: existe associação entre x e y? Ou seja, essa análise ela analisa se há uma relação significativa entre ambas as variáveis, apontando a direção desse relacionamento, bem como a magnitude da relação entre essas duas variáveis, que é uma correlação que é sempre bivariada, ou seja, entre duas variáveis. Outra análise também trazida anteriormente consiste na análise de regressão, que tenta responder o seguinte questionamento: quanto y mudará se x mudar? Ou seja, tal análise busca prever um valor para x dado um valor de partida na variável y, tenta prever y a partir de x, ou seja, dado um valor na variável x. E como foi suposto anteriormente, a gente pode estimar os valores, os coeficientes de regressão de uma equação de regressão e usar esses valores para prever os scores em y em amostras novas. No entanto, ainda nessa direção, existem questionamentos e problemas de pesquisa que exorbitam esse cenário e buscam responder como e quando determinados fenômenos ocorrem, né? Esses fenômenos frequentemente envolvem situações complexas, como é o caso, por exemplo, do comportamento humano, que assume-se que esse é causado por inúmeros fatores, isto é, o comportamento humano ele é multideterminado. Então, dessa forma, alguns problemas em termos de como e quando. Por exemplo, quando a questão de pesquisa se refere ao como, ela se relaciona à forma como um dado fenômeno cognitivo, biológico, etc., vincula x a y. E esse tipo de questionamento ele pode ser para uma análise de mediação. Em outros casos, a gente tem um problema de pesquisa que se refere a quando, e nesse caso se refere às condições da associação em que situações ou para que tipo de pessoas x exerce um efeito sobre y, ou para que tipos de pessoa / circunstâncias x não exerce um efeito. E esse tipo de questionamento pode ser melhor respondido por uma análise de moderação. Eu vou trazer um exemplo bem simples para ilustrar a análise de moderação, uma vez que o nosso foco é o modelo de mediação simples. Por exemplo, na variável, no modelo a gente tem aqui uma representação gráfica de um modelo de moderação simples. Luiz? Do modelo de moderação simples, em que tempo prediz o uso de frequência em mídias sociais, moderado pela variável idade. Nesse caso, especialmente, a gente pode interpretar o modelo da seguinte forma: quanto maior o tempo livre,
maior o uso de frequências de mídias sociais, sobretudo para aquelas pessoas que apresentam menor idade. Nesse caso, essa variável tem um efeito moderador na relação entre tempo livre e frequência de mídias sociais. Ou seja, a variável idade acaba aumentando a força da relação entre essas variáveis em uma certa condição, ou seja, para aquelas pessoas que têm de menos elevada, digamos assim. Bom, voltando ao modelo de mediação simples, a análise de mediação consiste na técnica estatística que permite responder a questão de como um dado agente ao X transmite seus efeitos. Um modelo de mediação simples é qualquer sistema causal em que se assume que menos uma variável antecedente X influencia uma variável consequente Y através de uma única variável interveniente, M, uma vez que se trata de um modelo de mediação simples. Em termos práticos, nós temos aqui uma representação visual do modelo de mediação simples, ou seja, nós temos uma variável X, uma variável Y e uma única variável mediadora. Para efeitos ilustrativos, usando um exemplo que pode ilustrar a análise de mediação, aqui nós temos duas variáveis. A variável X, inteligência do aluno, que pode ser mensurada através de testes psicológicos, explicando a variável desempenho em sala de aula, que pode ser expresso por meio das notas que os alunos têm nas disciplinas. Então, a variável mediadora explica o porquê da existência da relação entre duas variáveis ou construtos, no caso aqui, inteligência do aluno, explicando o desempenho em sala de aula. A questão seria: podemos explicar como os alunos traduzem sua inteligência em alto desempenho escolar? Nesse caso, em termos práticos, a gente poderia ter casos de alunos que apresentaram altos scores em medidas de inteligência, mas que, por outro lado, apresentam notas nas avaliações, ou poderíamos ter alunos que tiraram scores baixos no teste de inteligência, mas que, por outro lado, obtiveram notas altas nos exames. Nesse caso, a gente poderia utilizar alguma variável do tipo mediadora para explicar o motivo pelo qual essas variáveis se relacionam. Nesse caso, especificamente, essa variável poderia ser a variável eficácia de estudo, para explicar justamente essa discrepância. Por exemplo, o que pode explicar o bom desempenho de alunos com scores baixos em medidas de inteligência? E a resposta para essa questão poderia ser, teoricamente, apontada pela variável eficácia de estudo. No caso, a variável eficácia de estudo, ela pode se referir à capacidade do aluno de concentrar esforços nas atividades da escola, organizar suas atividades, organizar tempo de estudo, com a finalidade de obter bons desempenhos. Ou seja, tal modelo nos forneceria uma explicação para o alto desempenho daqueles alunos que apresentaram scores baixos. Esse exemplo mostra a influência da variável mediadora, que, pela inclusão dela no modelo, ela acaba nos fornecendo uma explicação mais aprofundada e elaborada do problema de pesquisa. Bom, prosseguindo, a gente tem alguns conceitos fundamentais relacionados, alguns aspectos fundamentais relacionados à mediação simples. No caso, primeiro, o efeito mediador, que, como já foi posto anteriormente, é o efeito de uma terceira variável construto intervindo entre duas outras variáveis relacionadas. Ainda, a gente pode supor a existência de tipos de mediação, tendo o tipo de mediação completa, que é a relação significativa entre um preditor X e uma variável de saída Y, e quando se observa um efeito não significativo entre X e Y, após a introdução de uma variável mediadora, assim como a mediação parcial, que é um efeito quando uma relação entre um preditor X e um resultado Y é reduzida, mas continua sendo significativa, ou seja, X e Y, X continua explicando Y mesmo após a introdução da variável mediadora. Ainda
existem tipos de efeitos. O efeito direto, que é a relação direta entre duas variáveis, construtos, ligados por uma única seta, no caso a relação entre x e y. O efeito direto, que é a sequência de reações com pelo menos uma variável construto interveniente, ou seja, uma sequência de dois ou mais efeitos indiretos, representados visualmente por múltiplas setas, como é o caso do modelo que eu mostrei anteriormente, assim como o efeito total, que nada mais nada menos ele consiste na soma dos efeitos diretos e indiretos de um dado modelo. No livro, o primeiro exemplo tratado exposto é um exemplo com uma variável do tipo, uma variável x do tipo dicotômica. O exemplo é o seguinte: um estudo com 123 participantes que leram um de dois artigos de jornal que descrevia um cenário de crise econômica que supostamente afetaria o preço do açúcar em Israel. A variável x, que é a variável de condição de pesquisa, dividiu os sujeitos em dois grupos. Os sujeitos que liam a notícia sobre a crise econômica na página principal do jornal, chamada condição de front page, e o zero, que era o grupo que leu a notícia em uma página interior do jornal, na condição internal page. A variável mediadora do modelo é a presumed media influence, que é a crença de que a exposição da mídia poderia influenciar o ato de comprar açúcar, e a variável a ser explicada seria a variável reaction, que é a intenção de comprar açúcar, ou seja, quanto maior a pontuação, maior a intenção de comprar açúcar. Esse banco ele é disponibilizado pelo autor, a gente pode baixar ele aqui no próprio site. A gente procura os livros do autor, mais especificamente o primeiro, né, que está sendo tratado na aula, e aqui embaixo a gente pode fazer o download de todos os bancos usados no livro, Então a gente tem aqui o banco chamado PMI.save. Para rodar a análise é bem simples, tendo em vista essa sequência criada aqui. A gente vai aqui na opção Analyze, Regression e aqui Process, que é o macro que eu já instalei, que também está disponível no site do autor. Aqui nós temos as variáveis e juntamente, quando você faz o download do site, vem um arquivo chamado Templates, e nesse arquivo você procura o tipo de modelo que você está testando. No nosso caso especificamente, é o modelo de 4, que é esse modelo aqui. X prevendo Y por meio de uma única variável mediadora. Então a gente volta aqui ao SPSS, inclui as variáveis, X sendo variável condição, a variável a ser explicada reaction e a variável mediadora influência presumida da mídia. Aqui já está selecionado, né, o modelo de número 4, assim como o método de bootstrap, que é o bias corrected, e a gente marca algumas opções aqui, como por exemplo o tamanho do efeito, que ele é modelos de número 4 e 6, aqui o modo de estimação, né, que é o LS, Regression, também clicar no Total Effect Model, que é para os modelos 4 e 6 somente, e a comparação dos efeitos indiretos, que é também para o modelo 4 e 6. Pode clicar aqui também em permitir o nome de variáveis longas, caso não tenha algum problema para rodar, teria que diminuir o número de letras nas variáveis, mas enfim. E daí para rodar. Esse output também está no livro. Então, prosseguindo a análise. O primeiro ponto a ser interpretado é o efeito direto de x sobre y. O coeficiente de regressão entre essas variáveis é de 0,25, que é um efeito relativamente grande. Depois, recorrendo ao output, a gente percebe que o efeito, ou seja, o impacto da condição da variável y, que é reaction, foi de tamanho do coeficiente 0,25, então esse valor não foi significativo, apontando que a condição do estudo, né, o fato de ler a notícia sobre a crise econômica na página principal ou não,
não prediz ou não explica as reações das pessoas sozinha, no caso, essa variável sozinha, frente a essa situação, ou seja, a predisposição, a intenção de comprar grande quantidade de açúcar. A hipótese dos autores era que a manipulação do estudo teria como efeito a crença de que haveria uma escassez de açúcar, fazendo com que as pessoas pensassem que as outras pessoas fossem comprar todo o açúcar disponível. Isso faria com que elas comprassem mais açúcar, inclusive com vontade de estocar o produto. Enfim, um efeito significativo. Aí a gente vai analisar o segundo path, que é o caminho de XM, que tem um coeficiente de regressão de 0,47. Recorrendo ao output, a gente percebe que tem um efeito significativo da variável condição na variável da influência presumida da mídia, um coeficiente de 0,47 com um valor P de 0,4. Analisando o segundo path, vale ressaltar que aqui o valor do coeficiente foi positivo. Então a gente pode concluir que para aqueles sujeitos que leram a notícia na folha principal, a influência presumida da mídia é maior do que para aqueles que não leram. No segundo path da influência da mídia tendo impacto na reação, o coeficiente foi de 0,50, sendo esse estatisticamente significativo. Então a gente interpretou os efeitos diretos. Prosseguindo, entra a interpretação do efeito indireto, ou seja, o efeito de X em Y através de M. Os valores para esse ponto, que no indirect effect of X on Y, o tamanho do coeficiente foi de 0,24. Para a gente obter esse valor, basta multiplicar 0,47 vezes 0,50, a gente vai ter o coeficiente direto. E, no entanto, a gente nota que não há o valor do P nesse output. E a interpretação para a existência de um valor significativo para o efeito direto do X sobre Y, ele é feito através da interpretação dos intervalos de confiança. Nesse caso, nós devemos olhar aqui para os intervalos de confiança, né, o lower e o upper, e a significância de tal efeito ocorre somente na medida em que tal intervalo não contenha o zero. Como ele começa em 0,130 e vai até 0,54, a gente pode concluir que o efeito indireto de X sobre Y através de M é estatisticamente significativo. O efeito indireto nos diz que o grupo que leu a notícia na primeira página do jornal apresentou maior probabilidade de comprar açúcar como efeito da localização da notícia sobre a influência presumida da mídia, que por sua vez afeta as intenções das pessoas em comprar açúcar. Então essa é a interpretação do primeiro exemplo. O autor também faz uma discussão mais aprofundada acerca dos métodos de detecção dos efeitos indiretos no modelo de mediação. O primeiro modelo, que não foi utilizado no caso do exemplo, é o The Normal Theory Approach, que também é chamado de produto coeficientes, método delta e teste de Sobel. Como foi já exposto, esses métodos são utilizados para apontar um efeito significativo de X em Y por meio da influência de M. No caso dessa abordagem, da primeira abordagem clássica, né, The Normal Theory Approach, ela apresenta como vantagem que o pesquisador não precisa ter o banco de dados inteiro em mãos. Você precisa ter os valores de A e B e seus erros padrão, e você pode calcular os intervalos de confiança. No entanto, esse método ele apresenta duas desvantagens básicas. A primeira é que ele assume que o path, né, entre A e B, a distribuição dos dados é normal. Essa é a primeira desvantagem. E a segunda é que em estudos de simulação, esse tipo de cálculo, de método, ele tem apresentado baixo poder estatístico na estimação dos intervalos de confiança. O segundo método é o bootstrap,
que foi o método utilizado pelo autor para interpretar o efeito direto, ele surge uma alternativa para lidar com as limitações do de Normal Theory Approach, e ele faz parte dos métodos denominados de reamostragem. A implementação desse método foi facilitada com o avanço da informática, etc. Em síntese, o Bootstrap ele consiste em um método estatístico versátil, como notou, que pode ser aplicado a vários problemas iniciais de pesquisa. Então, a grosso modo, esse método ele tem como base a amostra original, que ela passa a ser tratada como se fosse uma representação em miniatura da população. A partir daí, as observações na amostra são então mostradas, entre aspas, e uma das estatísticas de interesse são calculadas na nova amostra de tamanho N, através desse processo de reamostragem. Então, após a repetição desse procedimento várias e várias vezes, tem uma representação da distribuição de amostragem, que como é possível perceber, que é empiricamente construída. E esta, por sua vez, é utilizada para inferencial em questão, ou seja, calcular e ficar os estudos do intervalo de confiança. E quando a gente está no intervalo de confiança, a gente pode ter a conclusão de que esse efeito direto foi estatisticamente significativo ou não. Lembrando que esse método também, quando comparado ao The Normal Theory Approach, ele lida melhor com a irregularidade da distribuição das amostras, ou seja, tende a ser um teste mais confiável. Inclusive para casos em que o pesquisador tem um banco de dados com um número pequeno de casos, ou seja, quanto menor o banco de dados, maior a probabilidade de haver uma distribuição não mal desses dados. O outro método que o autor expõe é o método da abordagem alternativa de intervalo de confiança assimétricas. Eu não entendi exatamente como funciona, mas o método tradicional ele impõe uma espécie de restrição ou limitação do intervalo de confiança. Nesse sentido, as abordagens denominadas assimétricas elas são preferíveis, sobretudo quando a distribuição dos dados para o FIAB, do efeito indireto, não é normal. Ou seja, seria então um procedimento mais compatível quando a distribuição, com a distribuição dos dados em certos casos de pesquisa, né? Aqueles casos em que você não tem uma distribuição normal dos dados e, portanto, não pode assumir essa suposição. Nesse caso, essa discussão vira num questionamento simples, né? O tipo de método selecionado para detectar os efeitos indiretos realmente importa? O autor aponta que, de modo geral, os métodos para detecção de efeitos indiretos anteriormente culminam em resultados substancialmente similares. Então, isso leva à questão de saber se há um teste mais apropriado entre esses citados ou se há um método mais confiável, sobretudo em casos que você tem resultados divergentes, ora mostrando que o efeito indireto é significativo, ora apontando que o efeito indireto não é significativo. Para resolver esse problema, o autor diz que isso depende do grau de probabilidade da ocorrência de cometer os erros tipo 1 e tipo 2. Por exemplo, o teste de Sobel ele é muito conservador. Em alguns casos, ele pode ser uma escolha. Porém, é mais provável que, ao utilizar o teste Sobel, o pesquisador falhe na detecção de um efeito indireto, ou seja, ele corre o risco de cometer um erro do tipo 2, no qual ele acredita que existe o efeito população, quando na verdade esse efeito existe, ou seja, é a aceitação da hipótese nula quando falsa. É por esse motivo que recomenda-se evitar o teste de Sobel, que ele não foi utilizado na hora de rodar a análise, porque o método de intervalo de confiança, o Bootstrap, tende a ter um poder estatístico maior, ou seja, a probabilidade maior de encontrar o efeito quando de fato o efeito existe. Bom, quanto ao efeito solução, contrariamente às inúmeras possibilidades de cálculo de métodos estimados dos efeitos diretos,
os efeitos diretos existem um processo simples e direto, né? Basta realizar uma simples soma entre o efeito direto vezes mais a multiplicação do PFA mais o PFB e você tem um efeito total. Que no caso desse modelo, o tamanho do efeito foi de 0,49. Bom, quanto às considerações finais, um aspecto bastante importante foi que a análise de mediação, tal como praticada no século XXI, já não impõe como condição prévia a evidência de associação simples entre X e Y. E alguns manuais, como por exemplo o autor como Baron e Kenny, não lembro exatamente, Baron e Kenny, eles um protocolo de interpretação das análises de mediação, um passo. Sendo que o primeiro passo é identificar se X prediz de forma significativa Y. No caso dos dois exemplos que tem no capítulo 4, não há uma predição significativa de X em Y, ou seja, segundo esse protocolo de interpretação, suponho, né, que não seria possível continuar a análise de mediação. E justamente que essa condição inicial já não é imposta como pré-condição. Dessa forma, a gente pode concluir que o exemplo que foi citado, assim como o exemplo subsequente no livro, consistem em casos em que há a chamada mediação completa, ou seja, casos em que X prediz Y por meio de M, no entanto, X não prediz Y, ou seja, não há relação direta entre essas duas variáveis. O segundo ponto, que uma discussão no capítulo 1, se não me engano, sobre correlação, causalidade, etc., que embora se o termo causa em modelos de mediação, para explicar a forma pela qual as variáveis se relacionam em um modelo de mediação ou moderação simples, ou mesmo naqueles modelos mais complexos, não se pode arbitrariamente assumir que essas relações entre as variáveis de um dado modelo são causais. Esse tipo de afirmação deve considerar o desenho, né, de um dado experimento. No caso dos exemplos do livro, tais estudos tratam-se metodologicamente de delineamentos correlacionais em que todas as variáveis foram mensuradas ao mesmo tempo, ou seja, conjuntamente, sem o controle de potenciais variáveis de confusão, sem resguardar a antecedência temporal das variáveis e assim por diante. O autor expõe que a gente deu o primeiro passo então para Conditional Process Analysis, que é a combinação das análises de mediação e moderação em um único procedimento. Então a gente deu o primeiro passo no entendimento para prosseguir com os modelos mais complexos, como é o caso de mediação moderada, moderação mediada e assim por diante. Bom, a apresentação se encerra aqui e agora a gente abre para discussão no grupo.